Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal, e no vídeo de hoje eu vou mostrar para você como resolver um dos problemas que acontecem no motoventilador de uma unidade interna de um ar-condicionado split, a qual a gente chama de evaporadora, que é a parte de dentro de onde sai aquele arzinho gelado ou quente, se o aparelho for quente e frio. É um tipo de defeito mais comum que eu vou mostrar para você hoje aqui, que qualquer fabricante, qualquer aparelho de qualquer fabricante pode apresentar esse tipo de falha. É um defeito relativamente fácil, que vai ajudar você a resolver o problema de um cliente, vai ajudar você a resolver um problema para você mesmo e, como eu falei antes, você resolvendo um problema de um cliente, você salva aí um retorno financeiro para você. E para quem não me conhece, meu nome é Jefferson, esse é o canal Boas Práticas Ar-Condicionado. Já vou aproveitar para responder uma pergunta aqui. Esse defeito que eu vou mostrar para vocês hoje acontece na maioria dos aparelhos de funcionamento on-off. O aparelho que, quando chega na temperatura, ele desliga o compressor. Será que acontece com o inverter também? Em alguns fabricantes também acontece com o inverter. E deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui no quadro. Eu coloquei aqui uma lista, talvez eu esteja esquecendo algumas, me perdoa por isso. Vou lembrar de um aqui que eu gosto muito de trabalhar. Acontece também com os modelos da Hitachi. E vou escrever aqui embaixo, também da Trane, especialmente se forem aparelhos com padrão convencional, que o compressor liga e desliga. Mas em alguns casos, aparelhos de 24.000 BTUs, 30.000 BTUs e alguns modelos inverter que possuem um tipo de ventilação com um motoventilador comum, esse vídeo também vai servir para te ajudar a resolver o problema no motoventilador. Então continua no vídeo até o final, que eu vou mostrar para você como resolver esse problema, como testar o elemento em questão. E claro, se eu vou ensinar você a testar, eu também vou ensinar você a substituir esse elemento que causa esse problema. Então fica comigo até o final, aproveita para se inscrever que toda semana eu trago um vídeo novo aqui para ajudar você com os serviços de ar-condicionado. Eu tô com uma placa eletrônica, se eu não me engano, esse daqui é de um aparelho da York, um modelo bem antigo, modelo padrão on-off, né, que é o padrão que liga e desliga. Vocês podem ver aí. Essa placa tem alguns componentes aqui. Na descrição desse vídeo eu estou colocando um link para um vídeo antigo que eu postei aqui mostrando o que significa cada um desses componentes, né, cada função deles. Mas hoje a gente vai trabalhar especificamente com esse elemento aqui, que é o capacitor. Eu vou aproximar aí na tela para você ver. Esse elemento aqui é responsável por fazer a partida do motoventilador lá dentro da evaporadora. Depois que ele recebe o sinal do controle remoto, quando você liga, é esse elemento aqui que faz o motor do ventilador começar a girar. Esse é um dos defeitos mais comuns e muitas vezes acontece de o profissional, por não ter conhecimento ou por uma questão de emergência, fazer algumas adaptações que às vezes não dão certo, às vezes substituir uma placa original por uma placa universal. Eu não tenho nada contra a placa universal, tem até um vídeo que eu vou deixar aqui na descrição para você ver as vantagens e as desvantagens de você utilizar uma placa universal. Em algumas situações também, eu já vi clientes que compraram uma placa nova, sendo que o serviço poderia ser feito de uma maneira mais simples e o valor que o cliente pagou numa placa nova, você poderia resolver e reverter esse valor para você. Você que é técnico, que trabalha aí com ar-condicionado, poderia ter esse retorno financeiro para você mesmo. Então eu vou mostrar para você como é que você vai fazer isso hoje, caso você ainda não tenha conhecimento. O primeiro princípio é que esse elemento você precisa testar ele fora da placa. Você precisa retirar o capacitor, que é dele que eu estou falando. Se eu não falei o nome dele, me desculpa, é o capacitor que dá partida no motor. Você vai retirar ele da placa antes de fazer o teste. E eu vou mostrar para você por que você precisa fazer esse teste fora da placa. Aqui eu estou com um capacitor de um compressor. É só um modelo para você ter de exemplo. Ele já está fora. Aqui é simples, é fácil de fazer o teste aqui. E você retirou, você usa lá um capacímetro digital, faz o teste desse capacitor. Aqui eu tenho uma placa de um ar-condicionado da Samsung. Ele já está até sem um capacitor aqui, que essa aqui é minha placa de testes. Eu faço retiradas de peças para gravar vídeos para trazer aqui para você. Tenho essa outra placa aqui, essa aqui é de um aparelho da Springer aqui. Essa já está com uma adaptação aqui, ó, no lugar do capacitor. Tem esse tipo de adaptação, que eu mesmo já mostrei aqui no canal como é que faz um tipo de adaptação dessas aqui, para ficar mais fácil para você trocar o capacitor no futuro.
né, para não precisar ficar mexendo na placa o tempo todo, fazendo solda, eu soldei esses 2 fios aqui e você pode simplesmente conectar o capacitor aqui, porque o capacitor é desse tipo aí que eu estou mostrando para você na tela. Então, dadas aí as instruções iniciais, eu vou mostrar aqui no quadro para você. Me perdoa porque eu não sei desenhar, isso aqui é um resumo, uma coisa bem resumida para ficar fácil o seu entendimento e mostrar para você por que você não deve efetuar um teste de capacitor com ele ainda na placa, porque você pode acabar gerando um orçamento errado para o seu cliente. E aí vai ser um transtorno futuro, vai ter retrabalho e todas aquelas coisas que a gente não gosta. O que a gente gosta é de chegar lá, resolver o problema do cliente e ir embora com o nosso dinheirinho no bolso. Então, olhando aqui, eu vou aproximar a imagem para você. Eu estou exemplificando aqui a entrada de força com o que está vermelho aqui. Seria a entrada de fase, que é o L, linha, e o que está de azul seria o neutro, caso o fornecimento seja aqui, ó, 220, fase e neutro. Sendo que em algumas regiões a gente tem 220 fase e fase. Então aqui vai ser uma fase e aqui vai ser outra fase. E a distância, a diferença de potencial entre elas aqui é 220, tá? Isso aqui é só para mostrar a entrada, poderia ser uma tomada, poderia ser aquele cabo que você traz lá da condensadora, com a alimentação que veio da condensadora para a evaporadora. Então, entrou uma fase vermelha, ela vai percorrer esse caminho aqui, vai entrar no relé, ao mesmo tempo, ela vai alimentar o primário do transformador, que distribui uma tensão reduzida, para depois passar na ponte de diodos e fazer a corrente ficar a tensão contínua, para alimentar o restante dos componentes da placa, tá? Mas isso aqui é só uma ideia geral, não estou entrando aqui no mérito de como funciona essa retificação, essa transformação de corrente alternada para contínua, não. É só para você ter uma ideia e coloquei em colorido aqui para você saber o que é comum aqui dessa fase que entra, tá? Depois ela retorna, passa por alguns elementos aqui, termistor, um capacitor aqui de filtro, depois ela retorna aqui, ó, vai para o capacitor, vai para o motoventilador aqui para funcionar. E o que está em azul seria o neutro ou seria alguma outra fase, como eu mencionei antes, que vai no outro lado do transformador também e vai seguindo outros caminhos, tá? Aqui está ligado em paralelo com esse termistor aqui, que é para proteger a placa. Depois ela passa por um capacitor, que é o capacitor que a gente vai mexer na bancada daqui a pouquinho, fica aí então. E depois desse capacitor ele vai lá no motoventilador para fazer o ventilador funcionar. O que acontece é o seguinte, você liga lá o seu ar-condicionado split, você até escuta o compressor funcionando lá fora e percebe que não está saindo vento. Um dos problemas é esse carinha aqui, que é o capacitor. E a gente vai testar ele. Eu vou mostrar para você por que você não deve testar ele ainda preso na placa. Eu vou mostrar isso na bancada para você. O que acontece é o seguinte, você está vendo que tem alguns pontos aqui. Esses pontos são pontos comuns, né? Isso aqui faz parte da trilha, que é o caminho dentro da placa por onde circula a corrente contínua ou corrente alternada. Esse é um dos caminhos. Então o que está em azul aqui está vindo para a alimentação do capacitor. Só que ao mesmo tempo vem corrente para o capacitor e também vem corrente para outros elementos. Por exemplo, aqui, terminal do transformador, né? Vai também aqui, ó, pro termistor, que protege, e outros elementos que eu vou mostrar na bancada para você daqui a pouco. Então, quando você pega lá o seu capacímetro e vai tirar uma medição do capacitor ainda preso na placa, nesses dois terminais aqui do capacitor, você pode estar medindo alguma coisa que tem influência de outros componentes aqui, como eu mostrei aqui, ó. Transformador, termistor, tem outros também. Até mesmo do próprio motoventilador. Então, você pode acabar gerando um resultado errado para o seu capacímetro, por melhor que ele seja, e aí o seu diagnóstico também vai estar errado. E você vai sugerir a troca de um capacitor, mas, por exemplo, o motor ventilador pode estar com um travamento interno. E aí ele realmente não vai dar partida. Tá? E você pode estar perdendo corrente para outros elementos na hora que você estiver inserindo aqui as ponteiras de prova do seu capacímetro para
fazer o capacitor ficar carregado e ele retornar com o resultado para você aqui na tela do seu capacímetro digital. Tá bom? Então vamos para a bancada, vou mostrar para vocês agora aqui na bancada, na placa, alguns testes que a gente faz. Vou mostrar para você como retirar o capacitor e depois como colocar o capacitor no lugar. Beleza? Continua aí comigo, hein? Então voltando aqui, estou com a placa aqui, eu improvisei essa bancada. Então queria pedir a você para dar um like nesse vídeo, porque simplesmente eu estou ocupando o espaço da sala aqui de casa e a minha esposa pode ficar zangada, porque vocês precisam ver a bagunça que está aqui. Bom, para mostrar aquilo que eu falei com vocês, eu vou utilizar um multímetro digital e também vou utilizar um capacímetro, tá bom? Desculpa das brincadeiras e vamos atacar aqui. Estou com essa placa eletrônica, é uma placa de teste, tá? Tem relé, como eu mostrei na figura aí mal desenhada no quadro, e aqui está o capacímetro. Uma das coisas que a gente precisa ver é a medida em microfarad, tá? Eu não vou entrar no mérito aqui, mas você precisa simplesmente entender isso, ó. Deixa eu improvisar com essa caneta aqui. Microfarad, vocês estão vendo aqui, ó, 1,5 microfarad, tá? É isso que você precisa tomar em mente. E sempre substitua o capacitor com a mesma capacitância, tá? De 1,5 microfarad para 1,5 microfarad, 1,2, tem vários tipos, tá? Você precisa ver primeiro no aparelho como é que é. No verso da placa, na parte de trás da placa, você tem aqui os caminhos, tá bom? Todas essas linhas contínuas aqui, nós chamamos de trilha. E cada pontinho desse aqui, que são os locais onde a gente fixa os elementos da placa, são chamados de ilhas, certo? Então eu vou fazer alguns testes aqui, tá? Isso aqui é uma placa de circuito impresso, esse é o nome que a gente dá. Aqui está o símbolo do relé, tá? E os seus terminais, são 4 terminais no relé, 2 terminais no capacitor. Você há de concordar comigo que essa trilha aqui, ela está bem contínua e tem outros pontos aqui que são outras ilhas e elas estão conectadas com outros componentes, tá vendo aí? Por isso a gente não pode fazer o teste direto, porque você pode ter uma fuga de corrente aqui quando você for inserir aqui a ponteira de prova do capacímetro, e eu vou te mostrar por quê. Com um multímetro ligado na escala de continuidade, que é aquela escala que dá o bip, bipou, sabe que há continuidade no circuito. Não bipou, não há continuidade. Então, não sei se vai dar para você ver, deixa eu virar a câmera dessa forma aqui. Na verdade eu vou deixar deitado, que aí você consegue ter uma visão melhor do visor, tá? Vamos testar aqui. Nos terminais do capacitor, se você for olhar, se você for perceber um terminal aqui, eu vou aproximar, um terminal aqui, esse aqui está conectado com outros terminais, que são pontos que a gente chama de comuns, e tem outro terminal aqui, que está praticamente sozinho, ligando a outro terminal. Esse terminal aqui, com essas três ilhas, na verdade o terminal do conector de potência do ventilador. É aqui que entra o 220 para alimentar o ventilador. E tem um outro conector aqui que é o conector do sensor Hall, que é o conector da velocidade, que faz a medição da velocidade do ventilador. Então, voltando aqui, a gente vai fazer um teste de continuidade com estes outros pontos aqui. Eu vou mostrar para vocês o que é. Isso aqui é um teste rápido. Na hora você faz isso aqui rapidamente. Na verdade, na hora não precisa. Eu só estou provando para você por que você não deve fazer o teste diretamente na placa, tá? Então, conectando aqui, ó. Estão ouvindo o bip aí? Mais uma vez. Ou seja, isso aqui é um indício de que quando você vier testar o capacitor, vai haver uma fuga de corrente aqui. Deixa eu voltar aqui com o outro lado da placa. Presta atenção aqui e vamos virar. Então aqui tem capacitor, tem os terminais aqui do transformador, como eu havia mostrado para você, resistores. Todos esses elementos aqui estão, de uma certa maneira, conectados aqui com o ponto de alimentação do capacitor. Então por isso você acaba tendo uma perda. Agora vamos fazer uma retirada desse capacitor aqui.
E eu vou mostrar para você o que eu utilizo para esse procedimento. O ferro de solda que já foi aquecido previamente, tá? O suporte. Estou usando uma esponja, na verdade, uma bucha vegetal, que é para fazer a limpeza aqui do terminal do ferro, tá vendo? Você não deve lixar a ponta do ferro de solda. Estou utilizando também pasta de solda para facilitar o derretimento, o espalhamento da solda e também para proteger outros componentes aqui, porque a solda pode se espalhar e essa pasta faz com que o espalhamento fique homogêneo. Vou utilizar também um sugador de solda. Vou utilizar uma espátula também que serve até para fazer retirada de aparelho, de tela de telefone celular. E vou precisar também de um pouco de estanho, né, que é a solda em si, a solda para eletrônicos. Tá? Então a gente procede o seguinte, vocês já viram aí que eu limpei a ponta do ferro. Eu vou passar um pouquinho, vou usar até a própria espátula aqui. Eu vou usar um pouquinho de pasta de solda aqui nos terminais desse capacitor. Espalhe um pouquinho, não tem problema se cair em outro ponto não, que depois você pega e faz uma limpeza aí, ó, com álcool isopropílico. Então vamos fazer aqui o derretimento dessa solda, a retirada com o sugador de solda e assim a gente dá seguimento aí. Aproxima a ponteira do ferro aqui na solda, vai fazer um chiado, vai sair uma fumacinha. Se você tiver com alguma dificuldade, você pode usar até a própria solda para ajudar a derreter. Calibra aqui o puxador e sugou a solda. Tem mais um pouquinho de solda ali ainda. Calibrou e isso é rápido. Calibra novamente até sair a solda toda. E aí você consegue retirar o terminal. Tá vendo aí? Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Às vezes pode dar um pouquinho de trabalho para você fazer isso aqui, porque às vezes o terminal pode estar entortado. Na hora da própria solda, o fabricante ele coloca faz uma curva ali, amassa um pouquinho o terminal para o capacitor não cair. Se você se lembrar de calibrar, é melhor. Não deixe o ferro muito tempo colado na placa, porque você pode acabar derretendo a placa, porque ela é um material plástico. Vamos ver se já pode sair o capacitor. Vamos ver se ele está solto. Ele não está totalmente solto. Então, vou fazer o seguinte para facilitar. Se você não tiver pasta de solda, você pode usar também a própria solda para amolecer a solda da placa, tá bom? Essa pontinha aqui, você evita encostar muito lá na ponta, mas ela não queima a sua mão não, tá? Beleza, fez aqui. Agora vem, derrete um pouquinho e suga a solda. Usa aqui para ver se sai também. Mesma coisa, calibrou, sugou. Às vezes ele não vai sair de imediato, então você pode vir aqui e puxar ele. Saiu uma ponteira, saiu a outra. Então o capacitor está fora, certo? Próximo passo, usar um capacímetro, 1,5 microfarad. Uma dica que eu tenho falado sempre para vocês aqui, que quando você vai usar um aparelho de teste desses, multímetro, capacímetro, de acordo com a medida, você tem que utilizar, você tem que posicionar aqui uma medida sempre superior ao valor do elemento que você vai medir. Então aqui é 1,5 microfarad. Na escala do meu capacímetro digital, eu vou utilizar 2 microfarad aqui, ó. Outra coisa também, sempre faça isso. O capacitor, ele é um primo da bateria. Ele acumula carga e depois ele descarrega. A bateria demora mais tempo descarregando. Um capacitor descarrega muito rapidamente. Mas em alguns casos ele pode ainda ficar com uma carga aqui, tá? Então, a gente sabe que esse motor ventilador funciona com 220 volts. Então a gente vem com um multímetro na escala de tensão
alternada. Vou colocar aqui em 750, que eu vou simular como se eu fosse medir a tensão existente no capacitor. Claro que esse capacitor aqui está descarregado, mas eu estou mostrando para você como é que você vai fazer isso no dia a dia. O ideal também é ter uma garrinha jacaré para prender aqui. Vocês estão vendo ele que está zerado, tá? Não tem nenhuma tensão nesse capacitor. E aí fica fácil. Como você já selecionou ali no seu capacímetro a capacitância de 2 microfarads, vamos virar aqui, vai ficar fácil para você ver. Você vem aqui e mede para saber se o capacitor está 100%. Tá vendo? 1.117. Desconsidera esse pontinho aqui que eu troquei a bateria dele recentemente. Ele está com vício ainda. Desconsidera esse ponto. O ponto é esse daqui. Ele está com vício ainda do tempo que ele ficou sem bateria, do tempo que eu estava sem usá-lo. Então ele está aí, ó, 1.117. Sendo que a gente precisa de 1,5. E a variação dele é de 5% para mais ou para menos. Está aparecendo aí na tela qual que seria o valor aceitável para ele. Certo? Então agora vamos simular, faz de conta que esse capacitor que eu vou mostrar para vocês agora está novo. Vamos soldar ele no lugar e é aquilo ali. Serviço inverso, trabalho inverso. Então os terminais dele, a gente está vendo aqui, estão abertos. Tá, mas eu vou limpar um pouco mais aqui com o sugador de solda. Existe também uma ferramenta que você pode usar, que é a malha de solda. A malha de solda é muito boa para fazer isso, para poder retirar o excesso de solda do elemento. Então vamos lá. Deixa eu passar mais um pouquinho aqui do ferro e vamos sugar. Me dá só um minutinho, vou pegar outro sugador de solda. Enquanto eu faço esse procedimento aqui, eu vou falar uma coisa importante para você. Quanto você deveria cobrar por esse serviço? Primeira coisa que tem que levar em consideração é quanto custa uma placa nova dessa aqui. Tá? E outra coisa que você tem que levar em consideração é o seguinte. Você não apenas está trocando um capacitor. Você está devolvendo a vida útil, você está devolvendo o funcionamento do ar-condicionado. Então essas duas coisas você precisa levar em consideração na hora de gerar um preço. E se você quiser conversar um pouco mais sobre isso, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para o meu grupo lá no Telegram e a gente pode conversar por lá a respeito desse assunto aí, tá bom? Então, devolvendo o capacitor. Detalhe, que para esse modelo de capacitor aqui, tá? Não tem lado certo, você pode devolver ele assim, devolver ele assado. Assado, mãe, porque tá na hora do almoço. Tô com fome. Agora, se por exemplo o problema fosse em outros capacitores como esses aqui, ó, são todos capacitores, 1, 2, 3, 4. Mas esse aqui também, tudo são capacitores, tem outros modelos também. Capacitores tipo pastilha. Aí você realmente precisa considerar a polaridade. Esse aqui tem polaridade, tá vendo o sinal de menos aqui? Tá? E esse capacitor aqui trabalha com a corrente contínua já retificada da placa. Então, encaixou o capacitor aqui, a gente vira para o outro lado. Isso aqui é tão rápido de você fazer que vale muito mais a pena fazer esse serviço do que mandar o cliente comprar uma placa nova, do que instalar uma placa universal. A não ser que esteja com muita pressa mesmo, tem que resolver para salvar o dia. Não dá tempo de comprar um capacitor desse, por exemplo. Inclusive, na descrição desse vídeo também eu vou deixar para você alguns links informativos como você adquirir esses tipos de capacitores e também esses tipos de... Todo esse material que eu estou usando aqui, que é relativamente barato e vale a pena você ter aí no seu arsenal de ferramentas. Pronto, já soldei o capacitor na placa, tá? Se esse aqui fosse uma situação real, fosse um capacitor novo e essa placa tivesse que voltar para o lugar, o serviço já está resolvido.
Claro que demorou um pouco mais aqui, deixa eu só melhorar essa ponta de solda aqui, demorou um pouquinho mais aqui, porque eu estou explicando isso aqui para vocês, né, como é que é o procedimento, tudo. Na hora que você estiver no cliente, eu acredito que você vai fazer isso aqui muito mais rapidamente, tá bom? Lembrando que eu estou deixando aqui na descrição desse vídeo outros vídeos falando sobre manutenção de placas eletrônicas, por exemplo, manutenção, substituição de relé, teste de relé, tem uma playlist, na verdade, aqui na descrição do vídeo, que você pode acompanhar lá e aprender aí os seus primeiros passos na profissão de reparador de placas eletrônicas. E também vou deixar na descrição desse vídeo uma forma de como você se tornar um profissional reparador de placas eletrônicas de ar-condicionado do tipo inverter e, consequentemente, também ar-condicionados split do tipo convencional. Fica aí com uma foto da minha bagunça improvisada aqui na minha sala, motivo pelo qual peço a você que deixe um like e se inscreva no canal. E vou deixar para vocês também depois aqui uma foto desse resumo. Tá? Lá no grupo do Telegram, vou deixar uma foto desse resumo aqui para você e a gente pode conversar lá, tá? É isso aí, espero ter ajudado você com esse conteúdo de hoje. Eu desejo que você tenha muito sucesso aí nos seus trabalhos, nos seus negócios aí com ar-condicionado. Eu vou deixar esses outros 2 vídeos aqui, que são também complementares a isso que eu mostrei para vocês aqui. E ó, verão tá chegando aí, arrebenta, sucesso, um abraço e valeu!